Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, para esta aula que está iniciando agora no curso de ADS, disciplina de linguagem, de programação e estrutura de dados, e essa é a aula número 4, ok? Eu sou o professor Anderson Macedo, creio que todos já me conhecem dos outros semestres, né? Ministrei a disciplina de algoritmo e lógica de programação para vocês semestre passado e tive também uma participação nos seminários do primeiro semestre, tá? E estou aí junto com a professora Merris nesta disciplina, então vocês tiveram as 3 primeiras teleaulas com a professora Merris, onde ela trabalhou aí várias estruturas de dados com vocês, né? Entre elas a estrutura de pilha e fila. E aí eu vou ministrar então essa última aula e nós vamos trabalhar com ponteiros, tá? E um exemplo prático no final da aula para trabalhar com lista encadeada, tudo bem? Bom, vamos lá para o quadro então, lembrando que o Skype está aí com o contato, certo? Da tutora Joyce. E antes da gente começar, vamos aqui a alguns recados. Vamos lá. Os alunos que estão assistindo essa teleaula ao vivo podem enviar as suas participações através do seu tutor presencial. Tutor presencial, você pode enviar estes questionamentos e contribuições através do sistema de chat. Para os tutores presenciais que possuem acesso somente pelo Skype for Business, utilizar o endereço que está no slide, esse que acabou de aparecer aí, tudo bem? Lembrando que esse acesso é somente durante a teleaula e a aula atividade. Você, aluno, que está assistindo a gravação dessa teleaula, encaminhe as dúvidas via sistema de mensagem para o seu tutor à distância. Lembre-se, a participação de todos é muito importante, ok? Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Vou falar um pouquinho inicialmente aí sobre os ponteiros, as variáveis, tá? Que tem essa característica de ser um ponteiro, vamos entender aí as suas características, tá? É uma variável como todas as outras, só que ela trabalha um pouquinho diferente, porque ela mexe com o endereçamento de memória, tá? Até fica uma ressalva aí, tem que ter muito cuidado quando você está trabalhando com um ponteiro dentro do seu código, porque de repente ele pode aí acabar estragando, né, entre aspas, aquilo que você já fez, justamente por esse motivo, porque ele mexe diretamente na memória, tá? Bom, vamos lá para o quadro então, por gentileza, e vamos começar a nossa aula falando aí um pouquinho, certo, dos conteúdos, das estruturas, de todas as estruturas que vocês já viram aí na nossa disciplina, tá? Então, vocês já trabalharam com fila, certo? Já trabalharam com pilha. A professora Merris já fez vários exemplos aí com vocês de codificação dessas estruturas, certo? Com certeza, né? Ela fez aí vários testes de mesas. Quando a gente for trabalhar no segundo exemplo prático desta aula, que eu for trabalhar com vocês a lista encadeada, você vai ver que a execução é totalmente por depuração. Não existe, por exemplo, quando você executar esse código, ele não vai mostrar nada na tela. Então, como é que a gente vai fazer para saber se ele está realmente fazendo aquilo que foi programado, fazendo a depuração do código, fazendo o teste de mesa. E isso tenho certeza que ela trabalhou bastante com vocês nesses códigos aqui, nessas estruturas, tá? Eu vou trabalhar com vocês por meio do VS, ok? Do Visual Studio. Um exemplo com ponteiros e o outro exemplo com a lista encadeada, tá? Então, o projeto prático aqui em C#, então eu vou utilizar a ferramenta aí Microsoft Visual Studio para trabalhar com a linguagem de programação C#, tá? Demonstrando as estruturas de ponteiros e também de listas encadeadas. Então, esse slide aqui refere-se ao conteúdo que nós vamos trabalhar, né, nesta aula de hoje. Por quê? Porque nós vamos ver aí o exemplo de uma estrutura de pilha nas listas encadeadas, certo? Eu vou trabalhar com vocês, antes que vocês me perguntem, a lista simplesmente encadeada e não a duplamente, ok? Vamos prosseguir então. O objetivo dessa aula de hoje nós vamos aprender então como é feita a criação, a declaração e a manipulação de ponteiros, tá?
Com a sintaxe, né, qual é a sintaxe que eu vou trabalhar com vocês para explicar esse conteúdo? Na linguagem C#. Só que isso não inviabiliza que vocês possam criar ponteiros em qualquer linguagem de programação, certo? Mesmo porque você consegue, né, você tem acesso, você consegue fazer isso nas outras linguagens também. O projeto, o tipo de projeto que eu vou utilizar, não se preocupe. Ah, não, mas eu não tenho muita familiaridade com o Visual Studio, eu me atrapalho um pouco quando eu vou trabalhar com telas. Não se preocupe, porque nós vamos trabalhar com o projeto console, aplicação console. Porque o nosso foco aqui não é ensinar C#. É através dessa linguagem, de uma ferramenta, tá? Trabalhar com o conteúdo que é ponteiros. E depois, então, a lista encadeada. Ok, pessoal? Então, isso que nós vamos... Esse seria, então, o objetivo aí da nossa aula de hoje, fechando todo esse conteúdo da nossa disciplina, dessas 3 aulas que vocês viram, então, de conteúdo com a professora Max, fizeram várias atividades em sala, né? Fizeram também aquelas atividades, as aulas atividades, que são logo após a aula presencial aqui, né? E aí vamos fechar então com esse conteúdo, onde eu vou abordar um pouco dessa teoria, tá? Através então da linguagem de programação C# em uma ferramenta de programação. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre ponteiros em C#. Você está vendo aí então o conteúdo, né? A chamada do slide aparecer. Ponteiros em C#. Pessoal, o que são ponteiros, tá? Ponteiros, né? Quando você trabalha com ponteiros, eu gosto de fazer você pensar em uma variável comum para você entender quais são as diferenças, porque não tem muitas, tá? Então, quando nós estamos aprendendo lá sobre variáveis comuns, né, sobre os tipos de dados, dentro da lógica de programação, é muito tranquilo quando você trabalha ali com os tipos primitivos, né? Ou seja, inteiro, real, caractere e lógico. Todos os outros tipos nós sabemos que derivam desses tipos primitivos, então são sempre esses aí. Mas o que é falado, o que você lê, né? O que é visualizado quando você está falando sobre a criação de variáveis, da utilização de variáveis no seu código? Então, o que acontece com a memória quando você cria uma variável? Então, isso tudo você já sabe. Quais são os 2 fatores principais que eu tenho que me preocupar quando eu vou criar uma variável no meu código? É o tipo de dado e o nome da variável, certo? São esses 2 fatores. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável para guardar a minha idade ou a idade de uma pessoa. Tá? Então, eu vou classificar essa variável em um tipo numérico. Quais são os 2 primitivos que nós temos? Inteiro ou real. Como idade é um valor inteiro, eu vou optar então por classificar essa variável, né, por tipar essa variável do tipo inteiro. E o nome dela, né, seguindo as regras de nomenclatura de variáveis, você pode colocar qualquer nome. Então, pode ser idade, por exemplo. Fechou. As 2 características, 2 fatores principais que eu tenho que me preocupar quando eu vou criar uma variável. O tipo dela e o nome. Mas uma coisa que fica de lado é o que acontece quando você cria essa variável no seu código. Então, é alocado um espaço em memória para trabalhar com essa variável. Pronto, né? E acaba aí a conversa. Bom, quando acontece isso, né, é alocado, né? Quando é alocado esse espaço, existe o quê? Existe um endereço, certo? Ou quando você cria essa variável no seu código, ela vai criar um espaço, ela vai alocar um espaço, tá, na memória do dispositivo que você está usando. Mas onde? Né? Em um determinado endereço. E é isso que nós conhecemos e que nós chamamos por endereçamento de memória. E toda a variável tem isso. Não é só o ponteiro que tem isso. Toda variável tem isso. Então, quando eu crio uma variável idade do tipo inteiro, ela vai ter um endereço de memória. Certo? E esse endereço, né, ele contém algumas letras, alguns números que dão a localização exata dele. É que nem como se fosse um endereço da sua casa mesmo. Um endereço residencial, um endereço comercial e assim por diante. Ou então o endereço de uma geolocalização, por exemplo, né? Latitude e longitude. Também é o endereço que vai localizar um ponto específico aí no globo terrestre. Certo? Bom, então o que acontece com o ponteiro? O ponteiro também tem isso. Ele vai ter um tipo, ele vai ter um nome e ele tem um endereçamento. Qual é a diferença, então, entre uma variável comum e um ponteiro? É que o ponteiro, você não guarda um valor. Você não guarda um valor
normal. O que seria um valor normal? Bom, criei uma variável do tipo inteiro, vou gravar um número. Criei uma variável do tipo string, vou gravar um texto. Criei uma variável do tipo lógico, eu vou guardar o quê? Um resultado verdadeiro ou falso, booleano. Quando eu crio um ponteiro, não é assim que funciona. Por quê? Porque ele vai armazenar o endereço de memória, certo? Então, primeira coisa, todo ponteiro armazena um endereço de memória. Vamos lá para o quadro, então. Creio que eu já consegui aí ambientalizar você no conteúdo, né? Nesse primeiro conteúdo aí, que é o conteúdo de ponteiros. Então, vamos lá. Definição. Variáveis, olha só. Tudo aquilo que eu já expliquei para você aí, a gente vai começar a situar aqui, né? Os tópicos. Olha só, variáveis endereçam uma posição de memória que contém um determinado valor, dependendo do seu tipo. Foi o que eu falei, uma variável comum, ela tem também um endereçamento de memória. Ó, char, int, float, double string e assim por diante. São alguns tipos de dados que nós temos lá. Então aqui uma funçãozinha void, né? Do tipo void, que não oferece retorno, chamada de main, principal. E aí eu tenho a criação de duas variáveis comuns. Você está vendo ali, né? Uma do tipo long e outra do tipo char. Duas atribuições iniciais também estão sendo feitas. O valor 5 está sendo atribuído na variável A. E na linha de baixo, o valor caractere, está entre aspas, né? O valor caractere x está sendo atribuído na variável ch, que é do tipo char. Tá? Essas duas variáveis estão sendo representadas aqui nesse quadro por um endereçamento de memória. Então, eu tenho aqui a variável A, tá? Que é do tipo long. Então, olha só, ele aloca aqui um espaço, né, na memória, né, maior aqui, por exemplo, do que o tipo char. Tá? Então, isso daí também tem diferenças. Uma variável do tipo inteiro, ela aloca menos espaço que uma variável do tipo real. Beleza? Para você saber quantos bytes exatamente, então compensa aí você fazer uma pesquisa ali, né, de qual é a diferença do tamanho alocado, ou seja, do tamanho armazenado para cada tipo de dado. Beleza? Vou deixar isso aí para que você faça essa pesquisa, se você tiver interesse nisso. Então, aqui eu tenho um endereço, olha só, geralmente são números que nós não utilizamos, tá? E o valor do lado aqui, ó. Então, o valor de A, como vocês estão vendo aqui no algoritmo, é o 5, ele está aqui do lado, ó. E ele pode ocupar uma desses endereçamentos de memória que está alocado aqui para a variável A. Já a variável x também, ela tem um valor aqui, na coluna valor, deixa eu dar uma limpada aqui, certo? Só que ela tem também aqui o endereço, né? Que está aqui, ó, 0x0104. É claro que isso aqui é um exemplo, isso vai variar de hardware para hardware, de dispositivo para dispositivo e de execução para execução. Vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente executar uma vez, o endereçamento de memória vai ser 1. Se eu sair do programa e entrar de novo, o endereçamento de memória ele pode pegar outro, porque isso aí é feito de forma randômica. Prosseguindo então, ó, ponteiros, tá? Ó, definição, ponteiros. São variáveis cujo conteúdo é um endereço de memória. Ok? Foi isso que eu disse. A diferença do ponteiro é que o conteúdo... O que eu coloco dentro de um ponteiro, professor? Qual é o valor que eu coloco dentro de um ponteiro? É o endereço de memória. Beleza? Não é o valor direto. Assim, um ponteiro endereça uma posição de memória que aí sim, nessa posição de memória pode conter valores, tá? Que são, na verdade, endereços para outras posições de memória. Esses valores que ele está se referindo aqui ainda não é o valor em si, é simplesmente o endereço de outra memória, porque nós estamos falando aqui de ponteiros. E aí vem a definição. Olha só, aqui eu já tenho um ponteiro. Então, eu tenho as duas variáveis novamente criadas aqui. E aqui de embaixo, eu tenho um ponteiro. O que tem de diferente ali? Dois caracteres novos que apareceram ali, o asterisco e o E comercial. O que vai acontecer então? Ó, o asterisco ali, quando você coloca ele na frente, né, quando você coloca ele antes da variável, do nome da variável, significa que ela é um ponteiro. Isso aqui na sintaxe C#, tá? Só para deixar claro. Pode ser que em outra linguagem a variação exista. E depois do sinal de igual ali, que significa atribuição, né? Então você está atribuindo dentro desse ponteiro o quê? O endereço de A. Então o endereço de eu vou representar pelo caractere E comercial, como vocês estão vendo aí.
Ok? Então aí o exemplo, ó. Para declararmos um ponteiro, basta utilizar o operador asterisco, como vocês viram ali no slide anterior. Exemplo, quero declarar uma variável do tipo inteiro com o nome de P. Coloco o int P. Quero que essa variável seja um ponteiro, coloco o asterisco ali junto com o nome dela. Tá ok? Ponteiros são tipados, olha só que interessante. Ou seja, devem ser classificados em um tipo e somente podem apontar para variáveis deste mesmo tipo. Então, vamos resumir, não é porque é ponteiro, é bagunça, tá? Então, mesmo os ponteiros também têm que ser tipados. Então, eles possuem aí uma classificação. E aí, eles também só podem apontar valores que sejam do mesmo tipo. Beleza? Então, se você estiver apontando um valor dentro de um ponteiro inteiro, que esse valor, que o endereço que está nele seja para apontar uma variável de outro tipo, não pode, tá? Somente do mesmo tipo. Os operadores, como nós vimos ali no outro slide, são esses dois que estão aí, tá? Que vocês estão vendo, não tem segredo nenhum, na linguagem C#, só frisando aí, tá? Então, para trabalharmos com ponteiros, o C# disponibiliza os seguintes operadores. Então, o e-comercial, e até eu já tinha falado, ó, olha só, como é que você vai falar, como é que você lê, né? O endereço de, tá? Então, se tiver ali o e-comercial P, o endereço de, e aí você fala o nome da variável, P. Valor armazenado na variável referenciada por um ponteiro. Então, quando você tem aí o valor, aqui saiu errado, né? Ao invés de sair esse ponto aqui, tinha que ser um asterisco, tá? Aqui seria o valor apontado por. Então, quando você tem um asterisco, principalmente nos comandos de saída. Então, você coloca lá, nós vamos trabalhar com a linguagem C#. O comando de saída ali é pela classe console. Então, eu tenho lá console.writeLine, e aí eu vou colocar o que eu quero que seja impresso na tela. Comando de saída. Então, principalmente nos de saída, quando você quer falar, quando você quer mostrar o valor e não o endereço que está no vetor, aí você vai utilizar o asterisco. Tá? Se você falar que você só quer ver o vetor, por exemplo, P, ele vai mostrar o quê? O conteúdo de P. P é um vetor? É um vetor, professor. Então, o que ele vai mostrar? O endereço. Porque nós aprendemos que dentro de ponteiros você trabalha com o quê? Com o endereço. Né? Estou falando algumas vezes vetores aqui porque é um conteúdo, né, que está relacionado, mas é ponteiros. Então, novamente aqui, ó, quando você está querendo mostrar o endereço, ou seja, o conteúdo de um ponteiro, você vai colocar o P. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o conteúdo de P. Sabendo que o conteúdo de um ponteiro é o endereço, ele vai mostrar na tela alguma coisa lá, 0, 104, X, Y, Z3, ele vai mostrar um número assim. Por quê? Porque é o endereço de memória. Ah, não, professor, eu não quero mostrar um endereço de memória, eu quero mostrar o valor que tem nesse endereço. Então, digamos que nesse endereço tenha o valor 5. Aí você coloca um asterisco aqui na frente. Aí ele vai mostrar o valor, olha só, o valor apontado, né? Ó, valor armazenado na variável referenciada por um ponteiro. Ó, o valor apontado. Então, qual é o valor apontado por esse endereço? É esse cara aqui. Aí na tela ele iria então mostrar, opa, ficou atrás do Claudinei, ele iria mostrar o valor 5. Perfeito, pessoal? Estão conseguindo entender como é que é? Já vou trabalhar com vocês ali na prática, vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem, tá? Não fiquem bravos comigo. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Operadores para ponteiros. Então, aqui já tem um exemplo claro aqui que já vai ficar um pouco mais fácil para você entender o que está acontecendo. Ó, aqui são os comandos de saída que eu falei para vocês. Está abreviado aqui para ficar com uma fonte maior. Então, o C ali é de console e o WL é writeLine. É um comando de saída, é o nosso famoso escreva. Vai mostrar isso aí na tela. Então, o mesmo exemplo, as 3 variáveis criadas aqui em cima. O A recebe 5, o CH recebe X e esse cara aqui é um ponteiro, tá vendo? Ó? Asterisco, o PRT está recebendo o endereço de A. Então, daí eu estou querendo mostrar aqui na primeira linha, ó, né?
console.writeLine, olha só, asterisco APRT. APRT é o meu ponteiro. Tem um asterisco ali, ele não vai mostrar o conteúdo, vai mostrar o valor apontado por ele, certo? Na outra linha, eu estou querendo mostrar o endereço do ponteiro. E na outra linha, eu estou querendo mostrar o endereço de APRT, certo? Então, olha só, na primeira linha o valor apontado por A. Aqui, ó, o A recebe 5. Qual que é o valor apontado por A? Tá? O valor apontado por A é ele mesmo, certo? Olha só, eu tenho um endereçamento aqui no A, né? Posso pegar, por exemplo, isso aqui da primeira linha e o valor A. Qual que é o valor, então, que está apontado? Ó? Apontado por APRT, né? No caso aqui, vamos lá de novo. É o valor apontado por APRT. Então, aqui eu tenho o APRT, certo? Qual que é o valor dele? O valor é um ponteiro. Esse cara aqui, ó. Mas qual que é o valor que está sendo apontado por ele? É o valor de A. Por quê? Porque na linha de cima eu coloquei dentro dessa variável o endereço de A. Certo? Quem que é o endereço de A? É esse cara aqui. Mas o valor que está sendo apontado para ele é o 5. Por isso que na tela ele vai mostrar aqui o 5. Na próxima linha ele vai mostrar APRT. Então é o que tem dentro desse ponteiro, que é um endereço. Então eu vou vir aqui, ó, onde está o meu APRT, está aqui. Qual que é o endereço que ele vai mostrar? Pode ser esse da primeira linha aqui, ó. Tá? Certo? 0x105. Beleza? Ele está mostrando aqui, ó. Ok? E ali o conteúdo desse cara aqui que ele iria mostrar também. Já a gente vai fazer isso aqui na parte prática, você vai ver, tem um exemplo pronto aí para trabalhar com vocês, que é esse exemplo aqui, o exemplo 1. Então, uma funçãozinha simples, até similar a essa que estava aqui no quadro, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui na prática. Na verdade, eu trouxe essa função aqui pronta, dentro de uma aplicação aqui no Visual Studio, trabalhando com C#, para mostrar para vocês aí o funcionamento desse primeiro exemplo, tá? Então agora, você vai começar a ver a tela do meu Note aí, tá? Você já está vendo aí, beleza? Eu vou trabalhar com um zoom aqui, como eu sempre faço, e vou explicando aqui para vocês esse primeiro exemplo, certo? E esse primeiro exemplo, deixando claro, eu não vou construir com vocês, eu trouxe ele pronto e eu vou fazer a apresentação. Bom, nesse projeto aqui, que é uma aplicação console também, eu não vou precisar criar nenhuma classe, né? Então, você está vendo aqui, ó, aqui dentro desse projeto, eu tenho somente a classe Program, tá, que já vem junto com a criação desse projeto. Ah, professor, como é que eu faço aí, né? Você que não lembra muito bem como é que eu faço para criar um projeto aqui no Visual Studio. É a mesma coisa do que nas outras ferramentas, é muito simples, tá? Então, você vem aqui no File, New Project, ou seja, novo projeto. E aí você só tem que prestar atenção, porque como o Visual Studio trabalha com várias linguagens, você tem que prestar atenção para ver se você está criando na linguagem C# mesmo. Então tá aqui, ó, tá vendo? Visual C#. E aí você vai colocar aqui, ó, Console Application. É desse tipo aqui. Então o tipo do projeto que eu vou mostrar para vocês é desse tipo, do tipo console. Colocou aqui o nome do projeto, onde você vai salvar, clicou no OK, ele vai criar essa classe aqui para você em branco, certo? Essa classe aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, deixa eu limpar tudo que tem aqui só para você ver o que ele iria fazer, ó. Dá um Ctrl X aqui, ó. Tá? Ele iria criar essa classe em branco, a classe iria ficar mais ou menos assim. Certo? E aí a gente vai começar a construção do nosso código lá. Bom, primeira coisa aqui é uma questão de configuração do projeto, tá? Para trabalhar com ponteiros, então no projeto que você vai trabalhar com ponteiros, você tem que liberar para que ele tenha acesso direto à memória, porque as ferramentas, né, elas bloqueiam isso. Então você tem que ir lá e liberar isso aí. Como é que você faz isso então? Botão direito aqui no projeto que você criou, propriedades. Ele vai abrir uma série de tags, né? Uma série de abas aqui, ó. Você vai na aba Build de construção. E aí você vai ticar, você vai marcar esta opção aqui, ó, do General. Tá vendo aqui, ó, General? Essa aqui, ó, Allow Unsafe Code. Então, quando você trabalha com ponteiros, você tem que habilitar o código unsafe, certo? Permitir códigos unsafe. Marque esse cara aqui
que daí o seu projeto vai estar habilitado para trabalhar com ponteiros. Então vamos lá. Aqui no MetroMan, eu estou fazendo ele mostrar um menuzinho, tá? Primeiro ele vai mostrar aqui, ó, né, exemplo de ponteiros na tela, e aí ele vai mostrar esse menu de opções. Então eu tenho dois exemplos com ponteiros. Eu tenho aqui o exemplo 1 e o exemplo 2. Cada um eu criei uma função aqui embaixo, tá? Então eu criei a variável OP aqui do tipo inteiro, inicializei ela com 0, e aí eu vou fazer a leitura, tá, da informação, ou seja, do que o meu usuário fornecer, da opção que ele escolher. Então, eu vou executar para você ver aqui, que acho que é mais fácil de explicar. Ó. Ctrl F5, ele vai executar, e aí está aparecendo exatamente o menu que você está vendo aqui. Ó. Tá? Exemplo de ponteiros, exemplo 1, né, e exemplo 2. O que ele vai escolher aqui? Qual exemplo ele quer executar? Então, se ele colocar o 1, ele vai executar o exemplo 1. Se ele escolher 2, ele vai executar o exemplo 2. Então, essa informação de leitura, eu capturo ela através da linha aqui, né, dessa linha aqui, que faz aí a gravação da informação do meu usuário, C1 ou C2, dentro da variável OP. Então, comando de leitura, readLine, certo? E aí, feito isso aí, eu trabalho com if. Então, se dentro do OP aqui tiver 1, é porque o meu usuário digitou 1. Então, eu vou executar aqui a função exemplo 1, que está construída aqui embaixo, ó, exemplo 1, certo? Se não, se o meu usuário escolheu 2, né, se ele digitou 2, o OP vai estar igual a 2, ele vai executar exemplo 2. E se ele escolher qualquer outra coisa, ó, ele vai cair aqui nesse else e vai mostrar a opção inválida. Então, já está executando aqui, ó, vamos supor que o meu usuário coloque lá a opção 3. Opção 3 não tem, ó, opção inválida. Certo? Ctrl F5, novamente. Vamos lá de novo. Ctrl F5, isso. Vamos escolher agora aqui a opção 1, então, ó. Ó, opção 1, beleza? Vou dar um Enter aqui e aí a gente vai dar uma analisada no código e o que ele está mostrando aqui, certo? Bom, executou então a função aqui exemplo 1. Vamos lá na função exemplo 1 e para ver o que ela faz. Ó. Então, está exatamente igual o slide, certo? Então, ele está criando aqui as variáveis, olha só, num, valor e o ponteiro P, ok? Dentro de num, ele está atribuindo o valor 55. Na próxima linha, dentro da variável P, o que é o meu P mesmo? Meu P é um ponteiro, né? Ó, aqui em cima, ó, coloquei o asterisco na frente, então o P é um ponteiro. E dentro de P, eu estou mandando ele gravar, olha só, o endereço de num, o endereço que está, o endereço de memória da variável num. Na próxima linha, eu vou atribuir na variável o valor, ó, que eu não mexi com ela ainda, certo? O valor apontado por P, que daí não é mais o endereço que está dentro dele, é o valor, né, que está sendo apontado através desse endereço que é o meu ponteiro. E tem dois consoles, três consoles.writeLine aqui, que é a linha de apresentação. Então, ele vai mostrar três informações na tela. A variável valor, tá? Depois aqui ele vai mostrar simplesmente o ponteiro, ó, e aqui asterisco P, que nós vimos lá no slide, que é o valor apontado pelo ponteiro. Vamos para as particularidades primeiro aqui, antes de eu mostrar a execução. Primeira coisa, para você criar uma função que vai mexer com um ponteiro, também eu tenho que colocar a palavrinha unsafe ali, ó, certo? Então, public static void acrescenta o unsafe aqui antes do void, beleza? Então, criei a função aqui, exemplo 1. Outra coisa, e aí a gente vai entrando, né, nas particularidades que cada linguagem tem. Outra coisa, para eu mostrar exatamente o valor de P, tá? Ó, se eu quiser só mostrar o P ali, ó, sem o asterisco na frente dele aqui, tá? Eu não consigo, a não ser que eu faça a instância, tá? Através aqui dessa nova função, dessa função intptr. Então, eu tenho que instanciar esse cara aí, porque senão ele não vai deixar eu mostrar o P, ele vai dar erro, tá? Ok, feito isso aí, vamos dar uma olhadinha então na execução que ele está mostrando aqui pra gente, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, e aí a gente vai acompanhando o que está sendo feito aqui. Primeira coisa, ó. Depois que eu escolhi a opção, ó, entre com uma opção, coloquei o 1, né? Dei Enter,
ele vai lá para o OP, identificou que ele vai chamar o exemplo 1. E aí ele vai começar a executar tudo que está aqui, exemplo 1. A primeira coisa que ele faz é mostrar na tela exemplo 1. Escreveu aqui, ó, exemplo 1. E aí ele vai criar essas variáveis que estão aqui, vai fazer essas 3 atribuições e depois já começa ali a mostrar o valor. E está mostrando o valor 55. Ó, tá vendo aqui, ó, 55. Vamos entender então por que ele mostrou esse 55. Bom, 55 aqui é um valor numérico, um numeral, que eu estou colocando numa variável num. Essa variável num é uma variável normal, ó, não é um ponteiro, uma variável inteiro. Perfeitamente, essa linha aqui é muito fácil de entender ela. 55 é atribuído em num. Ok. Na próxima linha, aí eu já vou mexer com o meu ponteiro. Ó. Eu estou querendo colocar dentro do meu ponteiro P o endereço de memória do número 55. Então, imaginem que quando eu criei essa variável num aqui, ela alocou na memória do meu dispositivo um espaço para trabalhar com esse cara aqui, que contém também um endereço. Ok. Aí eu coloquei nesse espaço o numeral 55, certo? E esse numeral que é o 55, eu estou atribuindo em P. Não, peraí, eu estou atribuindo o endereço, certo? Então, não é o 55 que eu estou mandando ele jogar aqui para dentro do P, é o endereço de memória. Após isso, na variável valor, que eu não estou mexendo ainda, eu estou mandando ele atribuir o valor apontado por P, que aí sim é o valor. Tá? Coloca um pouquinho no slide lá de novo, por favor. Isso. Tá? Então, o que está sendo feito ali? Ó? Quando eu tenho ali o valor apontado, né, pelo ponteiro, né, eu vou chegar nesse exemplo aqui, né, no valor 5, novamente. Tá? Por quê? Porque, olha só, o endereço de APRT, o endereço de memória que ele guarda é esse cara aqui, que é um ponteiro. Tá? Só que nessa linha aqui, quando eu falo assim, ó, aqui, ó, quando eu coloco o endereço de A nele, o que eu estou colocando? Não é o 5, é o endereço de A. Esse cara aqui, ó, 0x01000. Mas o valor apontado por esse endereço, ó, o valor apontado por esse endereço é o 5. Por isso que ele vai mostrar o 5 lá. Pode voltar para o Note. No nosso caso aqui, ao invés de 5, é o 55. Então, se eu for na execução, é o primeiro valor que ele está mostrando aqui, ó, 55. Tá? Vamos para a próxima linha. A próxima linha que ele está mostrando alguma coisa na tela é essa aqui, ó, né? Ele vai escrever primeiro um texto antes, ó, endereço para onde o ponteiro aponta. E aí eu estou mandando ele mostrar. Esquece isso daqui por enquanto agora, isso aqui a gente tem que colocar só para funcionar, tá? O que eu estou mostrando? Estou mostrando o P. Quem que é o P? O P é o meu ponteiro. Se nós aprendemos que num ponteiro eu guardo endereço, então é claro que se eu mostrar o P aqui, ele não vai mostrar o 55 ou um valor normal qualquer. Ele tem que mostrar um endereço de memória. Olha lá, ó. Então, endereço para onde o ponteiro aponta. Ele está mostrando o endereço de memória aqui. Tá vendo? 3665636. Beleza? E na sequência, olha só, são linhas parecidas, né? Mas aqui, ao invés de ter só o P, eu tenho o P e um asterisco na frente. Então, é o valor que P aponta. Tá? Se nós estamos colocando aqui, ó, o P dentro de valor, ele vai mostrar o mesmo, né, valor lá que estava em num também, que é, novamente, o 55. Perfeito? O exemplo 2, tá? Ele vai se comportar quase da mesma maneira. Mas, antes disso, vamos lá para o slide que eu quero explicar para vocês um pouquinho do exemplo 2. Vamos pular rapidamente esse momento de perguntas que você viu ali. Né? Você pode mandar a sua pergunta aí no momento que você quiser. Já já a gente dá uma pequena pausa, tá? Mas eu quero explicar aqui esse outro exemplo antes da gente entrar no projetinho para trabalhar com a lista encadeada. Operadores para ponteiros. Então, esse exemplo aqui ele vai fazer a igualação, ou seja, a igualdade. Ele vai deixar os ponteiros iguais, tá? Igualando ponteiros. Pessoal perguntando ali qual que é a versão do Visual Studio que eu estou usando. É a 2012, tá? Mas você pode usar qualquer versão. Olha lá, int, asterisco P1, asterisco P2. Criei dois ponteiros do tipo inteiro, os dois. Beleza? Ok. E aí eu faço assim, ó, P1 é igual a P2. O que eu estou fazendo? Eu estou igualando as informações dos dois ponteiros, porque eu estou fazendo o quê?
P1 receber o que tem dentro de P2. Ou, posso falar da forma invertida, né? O que tem dentro de P2, o conteúdo de P2, que é um endereçamento de memória porque ele é um ponteiro, está sendo atribuído também em P1. E isso faz com que eles fiquem iguais. É o que está escrito aqui, ó. Repare que estamos fazendo com que P1 aponte para o mesmo lugar que P2, fazendo com que a variável apontada por P1 tenha o mesmo conteúdo da variável apontada por P2. Simples assim. E aí a gente vai entrar aqui no exemplo 2, tá? Então, o que está aí, agora vamos lá para o Note novamente, rapidinho aqui para eu explicar para vocês o exemplo 2. O código do exemplo 2 está aqui, a função ó, é o mesmo projeto, tá? Então, eu tenho um save também para você criar esse exemplo 2, ó, a função exemplo 2. Começa aqui, acaba. Ó, deixa eu tirar essas linhas em branco aqui que está só atrapalhando, né? Muita linha em branco aqui. Ó. Começo, né? E término, tá aqui, ó. Uma função curtinha. O que ele faz? Também cria algumas variáveis, ó, 2 delas são ponteiros, e aí a gente vai trabalhar com a igualdade, igual você viu no slide ali, ó. Então, eu estou atribuindo para a variável num. Variável num é um ponteiro? Não, variável comum aqui, ó, 55. Só que o que eu fiz aqui, ó? Eu estou jogando dentro do meu ponteiro P1 o endereço de num. Então, seja lá qual for ele, né? 3657798, ou então 0x104zy. Ele vai ser gravado em P1. Não importa qual é o valor que eu estou colocando dentro de P1, que tenha lá os códigos do endereçamento da variável num, eu estou colocando também em P2. Olha só, fiz a atribuição do endereçamento em P1 e logo na sequência eu estou igualando os ponteiros. Ou seja, são linhas iguais que eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo? São 2 consoles, são 2 escrevos aqui para mostrar o conteúdo e o valor apontado por P1 e aqui embaixo é a mesma coisa, o conteúdo e o valor apontado por P2. Observe aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu estou mostrando o endereço, ou seja, aliás, aqui eu estou mostrando o conteúdo de P1, que com certeza será um endereço de memória, e aqui eu estou mostrando o valor apontado por P1. Aqui é a mesma coisa. O conteúdo de P2, que também é um endereço de memória, que tem que ser o mesmo endereço que P1, porque eu igualei eles aqui na linha de cima. Então, vamos mostrar para vocês aqui como é que vai ficar. Olha lá, executei. E agora, então, eu vou chamar aqui o exemplo 2. Ó, vou escolher a opção 2, certo? Enter. O que vai acontecer? Resultados iguais. Então, na primeira linha aqui, eu faço o quê? Ó? 55 dentro de num. E aí eu pego o endereço de num e jogo dentro de um ponteiro. Nas duas últimas linhas, quando eu tenho lá o valor apontado, ó, quando ele mostra o asterisco aqui, ele vai mostrar novamente o 55, que é o valor que está sendo apontado. Tá? Então, aqui, ó, P1, 55, P2, 55. O endereçamento do ponteiro P1 é igual ao de P2. Certo? Então, eu igualei esses caras aí. Se eu executar de novo, ó, exemplo 2. Você viu que o endereço do ponteiro aqui mudou? Ó, 5369.252. Vamos executar de novo. Exemplo 2. Ó, tá vendo? 30.769.16. Por que o endereço de memória muda? Porque é exatamente esse o conceito, né, por trás aqui do código. Quando você cria uma variável, ó, quando você cria qualquer variável, e não é só ponteiro, é qualquer variável, é alocado um espaço na memória, né? Mas esse controle de onde ele vai ser alocado é dinâmico, né? É feito pelo próprio hardware, né? Certo? A gente não tem esse tipo de controle, pelo menos não nessa programação simples aqui que nós estamos desenvolvendo. Perfeito? Ok, bom, vamos então aqui dar um breve break, tá? Então, eu já mostrei aí para vocês através de um projeto aqui dentro do Visual Studio, o exemplo 1, que vocês acompanharam comigo no slide também, e o exemplo 2, tá? Então, vamos dar um rápido momentinho de perguntas, eu já volto para a gente implementar então um exemplo do zero para trabalhar com a lista encadeada.
Ok? Voltando então, temos uma pergunta ali, né? Alunos pedem uma aplicação prática de ponteiros, né? Bom, para a gente explicar aí, né? Você pode ter aí inúmeras ideias, né? Isso depende muito do que você precisa e da sua lógica, tá? Mas uma aplicação, ou seja, uma utilidade básica, é quando você tem que acessar uma variável, a mesma variável, de várias partes do seu programa. Tudo bem? Então, você tem, por exemplo, várias classes, vários arquivos que você tem que, através de lá, você acessar uma variável, né? Uma determinada variável. Então, você pode utilizar o ponteiro para fazer isso. Beleza? Sem a preocupação, né, que você vai mudar o valor dela, ok? Porque você está acessando, na verdade, o endereço de memória. Uma outra perguntinha, qual a diferença de ponteiro, variável e constante? Bom, são três coisas totalmente distintas, né? Variável, certo? É um espaço armazenado na memória que você cria no seu código para que ela seja variável, para que o seu conteúdo, então, a cada execução ou então a cada cálculo seja variável, seja mudado. Constante é o valor fixo, é o oposto disso, certo? Seria um valor que você usa direto numa fórmula. Você não pode colocar o valor constante em uma variável, porque senão ele perde o sentido. Ele é um valor constante, ele é fixo. Tá? E um ponteiro, então, tem essa aplicabilidade toda que nós vimos. Então, além dele ter um tipo, ok? Dele ter também um nome e dele também ter um endereço de memória, o conteúdo dele, né, seria a única variável que dentro dela você consegue colocar o endereço de memória de outra variável. Beleza? Vamos lá então para o nosso exemplo? Vamos lá, pode voltar aqui. Não, vamos lá para o slide, isso, obrigado. Listas encadeadas. Aqui é mais para a gente apresentar aqui o esquema do projeto, tá? Bom, nós vamos precisar de duas classes nesse projeto, a classe nó e a classe lista, além daquela classe program que ele já vai criar. Beleza? Essa aqui é a classe lista, a classe utilizada para gerenciar os elementos da lista. Então, nessa classe aqui, a gente vai fazer um método, né, para inserir os elementos na lista. Nessa classe que estava aqui, a gente vai controlar os acessos, tá, dos métodos públicos desta classe. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o encapsulamento, que vocês estão vendo aí, ó, gets e sets. Beleza? E vamos lá, né? Perguntas a gente já respondeu. Vamos então colocar a mão na massa. Pode cortar lá para o Note agora, meu caro. Muito obrigado. Vamos lá então. Vamos criar um projeto novo então para fazer isso. Deixa eu só ver aqui onde que eu vou salvar primeiro. Deixa eu criar aqui uma pasta aleatória com o nome aqui de lista encadeada. Eu vou salvar dentro desse cara aqui, tá? Voltando lá, vou criar um projeto novo. Então, File, New Project. Olha lá, Visual C Sharp, né? Então, vou trabalhar com C Sharp, aplicação console. Tá aqui, ó. Onde eu vou salvar? Ctrl V, tá? Então, criei um diretório. Espera aí. Um diretório. Esse diretório aqui, lista encadeada. Certo? Location aqui, ó. Ctrl V, e aqui eu vou dar o nome de lista para esse projeto. Fiz isso aí, vou criar. Ó, aqui ele está ticado também para criar um diretório para solução. Ele já vai fazer isso. Ó. Então ele vai fechar esse cara, está criando o projeto. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o que ele fez aqui. Ó. Então criou um diretório lista e aqui dentro tem alguns arquivos que o próprio Visual Studio criou. Entre eles, esse cara aqui, que é o .sln, que é o nosso arquivo de projeto. Clicou duas vezes nele, ele vai abrir o Visual Studio com o projeto já carregado. Bom, aqui então no projeto eu tenho a classe Program somente, que é a que vocês estão vendo aqui. Só que eu quero criar mais duas classes aqui dentro. A classe Nó e a classe Lista. Então vamos lá, botão direito aqui no projeto. Add. E eu vou lá em Class. E a primeira classe que eu vou criar aqui vai ser a classe Nó. Tá ok? Vamos criar aqui a classe Nó.
classe program. Isso. Vamos lá. Classe nó. Beleza? Então, nó também é uma palavra que a professora Mary já deve ter trabalhado com vocês aí nas aulas dela, certo? O nó, então, é o que você vai colocar dentro de uma estrutura, tá? A estrutura aqui pode ser uma lista, pode ser uma fila, pode ser dentro de um vetor, tá? A gente pode utilizar vetores para trabalhar com lista e fila, beleza? Então, eu encaro o vetor aí como um objeto, como se fosse uma matéria-prima para a gente trabalhar as estruturas de dados. Então, eu posso utilizar o vetor para trabalhar com uma lista, eu posso utilizar o vetor também para trabalhar com a fila e assim por diante. Tudo bem? Lembrando que o vetor também é um tipo de lista. Nessa classe nó aqui, eu vou criar dois atributos. Primeiro eu vou criar como privado e depois eu vou fazer o encapsulamento criando então a publicação desses métodos para as outras classes acessarem, tá? Então, private string vai ser do tipo texto e eu vou criar aqui esse cara como valor. Então, todo método privado eu vou criar com o tracinho ali antes. E o outro privado vai ser da classe nó, tá? Ó, private, eu vou criar aqui do tipo nó, né? Ele não vai ser do tipo inteiro, do tipo string, ele vai ser do tipo nó. E qual é o nome dele? Próximo, para fazer justamente esse controle da lista simplesmente encadeada por um apontador. Então, eu vou controlar o topo, a base da minha lista e também o próximo. E aí eu faço esse controle total, fazendo então o encadeamento, quando eu controlo além da base e do topo, quando eu controlo também o próximo, beleza? Tá, então eu tenho que encapsular esses caras aqui. Criei aqui, por exemplo, private string valor. Como é que eu faço o encapsulamento? Eu vou publicar o acesso a esses métodos. Então, mesmo tipo aqui, eu estou criando aqui o do valor agora aqui, certo? Então tem que ser string também. E aí eu vou diferenciar aqui pelo caractere maiúsculo. Ó, valor em maiúsculo, então, é o método público. Valor minúsculo e com o tracinho é o meu atributo privado da classe. Esse cara aqui é um método, então, ó, abre e fecha chaves. Deixa eu colocar aqui. Isso. E aqui eu vou trabalhar com os gets e sets. Ó, get, abre e fecha, e aqui também set, abre e fecha. Perfeito. Vamos fazer o do outro aqui já, porque vai ser igual, tá? Então aqui, ó, mesmo sem terminar, né? Public, esse cara aqui também, então, do tipo nó, do mesmo tipo do privado aqui, eu vou criar o público. E seguindo a mesma lógica, né? Próximo, então, com letra maiúscula. Vou abrir aqui e vou fechar o método. E a mesma coisa que eu fiz ali em cima, eu tenho ali como buscar a informação do atributo privado, que é o get, e como gravar a informação no atributo privado, que é o sets. Tá? Então, no get, o que eu faço? Eu retorno o valor. Então, return, eu vou retornar quem? Sempre o atributo privado. Então, ó, tracinho valor, ponto e vírgula. E aqui eu vou gravar o valor no atributo privado. Então, tracinho valor vai receber o value. Feito? É a mesma coisa, mesmo princípio aqui. Get, sempre ele vai retornar o atributo privado. Ó. Então, é esse cara aqui. Você pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V para não errar. Ó. Return próximo. Só não esquece de colocar o ponto e vírgula ali na frente. E aqui, nesse mesmo, ó, vou dar Ctrl+V de novo, porque ele já estava copiado, né? Nesse mesmo atributo privado, eu vou atribuir o valor. No caso, quando eu for gravar, né? Por isso que é o set ali. Vou só arrumar aqui um espacinho. Ok, essa classe nó aqui, então, está feito. Simplesmente, eu criei essa classe para utilizar conceitos da PO, da Programação Orientada a Objetos, que é um assunto que vocês vão aprender comigo no semestre que vem na disciplina de PO, tá? Programação Orientada a Objetos. Então, já é o primeiro conceito aí, conceito de encapsulamento, que significa proteção dos dados. Então, ó, como é que eu faço para chegar nesse cara aqui que é privado?
Quando é privado, só essa classe tem acesso. Então, eu faço com que esse cara seja acessível através de um método público. E aí eu faço a proteção do valor que está entrando e que está saindo aqui dos meus atributos privados. Que no caso aqui é o traço valor e o traço próximo. Perfeito, essa classe aqui está terminada. Vamos para a segunda classe agora, que é a classe da lista, que é onde vai se concentrar aí o nosso trabalho. Eu criei essa classe já ou não? Não, né? Está aqui, ó. Então, criamos a classe nó. Agora, vamos criar, então, outra classe. Mesma coisa, ó, botão direito aqui no projeto. Lembrando que aqui, ó, é o projeto e aqui é a solução, tá? Então, não é aqui na solução, é no projeto. Tudo bem? Botão direito. Eu vou dar um add. Vou criar uma outra classe, ó, add class. Essa classe, então, vai ser a lista, ó. Lista. E eu vou clicar aqui no Edge e ele vai criar para mim outra classe ali, beleza? Então, toda classe que você criar dentro do Visual Studio aqui, vai ficar com esse íconezinho, C#, C#, C#. Classe lista, criei, ela já está aparecendo para mim aqui. Aqui também eu consigo, ó, ter a visualização das outras classes, ó, se você abriu, tá? Então, estão aqui, ó. Se você fechar aqui também, funciona, né, igual todas as outras ferramentas. Por exemplo, fechei aqui o Program. Nossa, como é que eu faço para voltar? É só vir aqui e dar um duplo clique. Ele vai reabrir para você aqui, não se preocupe. Tá? Então, classe nó, a gente fechou. Vamos para a classe lista, que é a classe que nós criamos agora, e vamos trabalhar com ela. Deixa eu só alinhar aqui de novo. Isso. O que vai acontecer nessa classe lista? Essa classe lista é que vai ser o coração da nossa ideia, da nossa lógica. Tá? Aqui nós vamos criar um método para inserir os elementos na nossa lista. Então, nós vamos criar uma lista de elementos textuais. Nós vamos brincar aqui com o nome dos professores. A gente vai criar uma lista para colocar, para empilhar os nomes dos professores. Tudo bem? Vai ser uma lista, então, do tipo string. E aqui nós vamos criar um método que faz essa inserção, a inserção dessa lista. Após essa construção, aí a gente vai criar a lista. A lista dos nomes nós vamos fazer aqui na classe Program, que é onde eu executo, né? Então, ó, esse projeto aqui, ó, se eu não colocar nada aqui no main, na classe Program, não vai fazer nada, concorda comigo? Se eu der um Ctrl F5 aqui, ele vai me retornar aqui uma tela em branco, ó, né? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai executar. Então, se eu colocar aqui um console.writeLine, ó, abre e fecha, colocar aqui a aula de estrutura de dados e executar, aí ele vai aparecer o que está aqui. Então, isso é prova de que ele só executa o que está no main. Só que você lembra que eu falei, ó, a gente não vai mostrar nada na tela, porque nós vamos debugar. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui e vou dar F11 para ele depurar esse código. E aí a gente vai no passo a passo. F11, ó, ele vai executando as linhas e nós vamos ver o que vai acontecer com a minha lista, que é o foco principal aí desse exemplo. Então, não se preocupe quando você executar esse código normal e não aparecer nada, porque o objetivo é justamente esse. Você executar, se você executar normal com o Ctrl F5, ele vai fazer exatamente o que está aqui. Ó, vai mostrar uma tela que não tem nada. Deixa ele executar de novo aqui, está demorando. Aí, Ctrl F5, olha lá. Ele vai mostrar essa tela aqui, que não tem nada. Certo? Bom, de volta aqui então ao nosso foco, classe lista. Vamos criar então aqui os atributos privados que nós precisamos. Então, ó, private, eu vou criar aqui dois atributos da classe nó. Então, eu vou chamar a classe nó aqui, ó. Tá? A classe nó, ela já existe, por isso que ele conseguiu encontrar ali, não vai dar erro. Lembra que eu falei que eu vou controlar o topo e a base, né, da minha lista? Então, vamos lá, vamos usar esses nomes aí. Aqui vai ser o topo, certo? E aqui a base da minha lista, topo e base. E aí eu vou criar o método para inserir elementos na lista. Então, vamos lá, public, vai ser um void mesmo, não preciso retornar nada, né? Public void, insere. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Tá aí, ó, esse método aqui vai fazer isso. Quando eu executar esse método, então, o que eu tenho que fazer?
perguntar um nome aqui para ele, né? Ó, eu tenho que passar por parâmetro um nome para que ele insira na lista. Então, eu tenho que colocar aqui uma string, ó, certo? E dar um nome para esse parâmetro, que eu vou dar o nome aqui de elemento. Então, toda vez que ele for executar o método insere, ele vai pedir um valor string. E aí nós vamos passar o nome dos professores. Tudo bem? Beleza. Aqui dentro eu vou instanciar a classe nó, tá? Eu vou instanciar a classe nó através do objeto aqui, ó, novo nó. Então, new, nó, abre e fecha. Beleza. Criei a instância para a classe nó. O que aconteceu? Através do objeto novo nó. Então, aqui embaixo, qualquer lugar, né? Depois que eu instanciei a classe, criando o objeto novo nó que está aí, se eu colocar o nome do meu objeto, novo nó, ponto, ele vai me trazer aqui os métodos que eu criei lá, que são públicos, ó. O próximo, P maiúsculo, e o valor com V maiúsculo. Se eu for lá na classe nó, são esses caras que estão público, ó, público. Tá vendo? Ó, valor, público, próximo. Beleza? Então, é a orientação objeto que me dá esse poder aí de poder fazer isso. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a inserir. Olha só, novo nó, eu vou inserir onde? No valor. Deixa eu pegar o valor aqui. Olha lá, valor. Tá? O que eu vou inserir nele? O elemento. Elemento. Aí, tá aí, ó. Então, o elemento, que é o nome, que vai ser o nome, né? Por exemplo, Macedo. Ele vai pegar o Macedo aqui e vai inserir no novo nó. Tá? Se eu passar aqui a professora Merris, né? A professora Merris vai ser esse parâmetro do elemento que vai ser inserido no novo nó também. Então, tá aí, beleza. Só que como é que eu faço agora para controlar o esquema aqui de topo e base? Por enquanto, eu estou conseguindo inserir na lista, certo? Mas como é que eu faço o controle? Então, vamos começar a brincar com isso aí lá na classe Program. Lá na classe Program, eu quero testar para ver se já funciona alguma coisa do que nós já programamos. Então, vamos lá na classe Program. Isso. E como é que eu vou fazer aqui, ó? Então, é aqui que eu vou criar a minha lista, ó. Lista, certo? Ó, classe lista. Vamos criar aqui um objeto dessa classe. New lista. Beleza. Isso, beleza. Tá? Eu pensei que tinha dado erro ali, mas ele já corrigiu. Então, eu criei aqui o objeto lista, ó, lista minúsculo, certo? Lista minúsculo é o objeto que eu vou usar. Quando eu colocar lista ponto, é a mesma coisa do nó, tá? Lista ponto, eu vou conseguir executar tudo que tem na classe lista. Então, o que eu quero executar aqui? Eu quero executar o método que nós criamos, que é o insere, que vai pedir um nome por parâmetro e vai fazer o código que está aqui. Ou seja, vai inserir o nome na minha lista, no meu nó. Ó, lista, ponto. Olha só, ele já pegou o insere. Ó. Ctrl barra de espaço, olha lá, o insere existe aqui, ele já está disponível para eu usar. Vou pegar ele e vou passar o meu nome aqui, ó. Funcionou, quer ver? Olha lá, beleza? Se eu não passar nada aqui, o que vai acontecer? Vai dar erro. Ele vai grifar ali de vermelho. Por quê? Porque o método insere da classe lista, ele solicita um valor string. Se eu colocar só aspas, ele vai funcionar. Mas nós queremos trabalhar aqui com o nome dos professores. Macedo. Tá? E aí eu vou executar para ver se já está funcionando. Como é que eu vou fazer então? Eu não posso executar normal. Eu vou colocar um breakpoint aqui, tá? Um ponto de parada, e vou teclar F11, que daí ele vai executando passo a passo para mim. Ó, primeiramente ele vai criar a lista. Vou dar mais um F11 aqui, isso. E agora ele vai lá dentro da classe lista. Quer ver? Ó, quando eu apertar mais um F11 aqui, apertei, olha lá. Se eu parar aqui o mouse em cima de elemento, ele vai estar mostrando o meu nome ali. Você viu ali, ó, Macedo. É o que ele está passando para cá, porque foi o que eu coloquei lá dentro, né? Então ele vai instanciar a classe novo nó aqui e vai passar o elemento para a minha lista. Ó. Vamos lá de novo, mais um F11, ele voltou aqui para o programa e aqui a gente vai ver como é que está ficando a lista. Então, ó, se eu for com o mouse aqui, tá vendo que ele abriu ali a lista? Ó, vou abrir aqui, topo está nulo e a base está nulo, não tem nada, ó, então eu não consegui colocar nada na minha lista aqui. Então, por enquanto, não está funcionando o código que eu fiz. Vamos lá entender por quê.
Dá um stop aqui. Vamos voltar lá para a lista. Isso. Então, o que faltou aqui dentro do nosso método? Passar esse elemento, que é o Macedo, para dentro do topo. Porque nós começamos a inserir uma pilha pelo topo, certo? Quando a pilha está vazia, o topo e a base vai ser igual, mas nós começamos pelo topo. Isso aí vocês aprenderam bastante com a professora Meris, né? Então, onde que é o topo aqui, ó? Traço topo, né? Vai receber o novo nó. Novo nó. Ó, ok. Só que se eu deixar o método assim, concorda comigo que sempre que ele for inserir um elemento, ele vai colocar sempre no topo? Então eu não posso, né? Quando for o segundo elemento, eu já tenho que mudar o topo, porque já vai ter um cara lá. Então como que eu faço esse controle? Então antes de fazer isso, antes de colocar o que está vindo no topo, eu vou testar se realmente é o primeiro. Então olha só, if topo igual a null. Quando o topo for igual a null, abre e fecha aqui, aí sim eu vou executar essa linha. Ah, professor, agora sim, agora estou começando a entender aí o controle que tem que ser feito através das listas, né? Da nossa estrutura de pilha aqui. Aí sim, ó. Tá? Então ele vai fazer isso aqui quando? Uma vez só. Por quê? Porque quando o topo estiver nulo, aí ele vai colocar no topo. E no próximo elemento, o que ele faz? Aí a gente tem que controlar também. Mas vamos executar aqui, do jeito que está aqui, só para você ver, ó, como que já vai mudar. Vamos lá no Program. Isso. E já vamos colocar mais um aqui, né? Ó. Lista.insere. E agora eu vou colocar aqui a professora Meris. Bacana. Ponto de parada, F11. Vamos executar aqui passo a passo, depuração do código. Isso, F11. Criou a lista. Agora ele vai inserir esse cara aqui, ó, F11. Foi lá para dentro da classe lista para o método insere. Quem que está chegando aqui? Macedo. Beleza. Foi ali, instanciou o novo nó. O elemento vale Macedo, ele vai jogar para dentro do nó aqui, ó, né? Ele vai ser o valor. Ok, o valor ali já está valendo Macedo. E agora eu vou colocar ele na minha lista. O topo é igual a null? É, porque não tem nada dentro ainda. Então ele vai entrar, ó, ali dentro e vai jogar o Macedo, né, que é o que está aqui dentro do topo. Beleza. Voltou para lá. Ó, e antes dele inserir a Meris, eu já posso ver como é que a minha lista se encontra. Olha só, agora aqui no topo, deixa eu abrir aqui de novo. É aqui mesmo. Isso. No topo agora, ó, se eu abrir aqui, eu já vou ver que ele tem o Macedo no valor. Né? Ele não vai colocar topo aqui, ó, mas é isso. Ó, Macedo. Tá vendo? Então eu consegui colocar o Macedo dentro da minha lista. Agora vamos colocar a Meris, ó. F11, beleza, foi para cá. Agora aqui está valendo Meris, beleza. Ok. Meris, e aí ele vai testar, ó. O topo é igual a null? Agora não é mais, né? Porque no topo eu já tenho o valor lá. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Olha lá, ele não colocou a Meris, ó, ele não vai colocar a Meris. Então, novamente, aqui se eu pegar a minha lista, ó, só vai ter o Macedo. Tá? Então, como é que eu faço agora para ele colocar a Meris? Então, deixa eu parar aqui. Lá na nossa classe lista, eu tenho que fazer alguma coisa aqui quando não for o primeiro elemento. Quando for o primeiro, a minha cabeça aqui, que é o topo, né? Topo vai estar nulo. Então, topo é igual a null? Sim. Então, ele vai colocar aqui no topo o novo nó. E quando não for? Então, eu vou colocar aqui. Sempre quando não for, concorda comigo que o topo ele só vai estar vazio no primeiro elemento? Né? Então, eu posso colocar aqui, ó, sempre colocando na base, né? Que é o início da minha lista, sempre a base aqui, eu vou colocar o novo nó. Ó, posso fazer isso. E aí, na segunda vez que está passando por aqui, a professora Meris já vai ter inserido dentro aqui da base. Certo? Vamos testar de novo, né? Agora é só fazendo um teste aqui para a gente resolver. Então, Macedo e Meris. Vamos lá de novo. Coloquei breakpoint, F11. Agora eu vou mais rápido aqui, tá?
Ó, o Macedo a gente já vai ver que ele vai entrar dentro do if, ó, porque vai estar null. Ok, então dentro do if colocou no topo, então. Topo, né? Tá valendo ali o Macedo. Isso. Só que daí ele está colocando aqui de novo, ó, né? O Macedo na base. Até aqui, beleza. Por quê? Porque quando a minha lista está vazia, o primeiro elemento ele tem que ser o topo e tem que ser a base. Então, até aí, tranquilo. Vamos lá. Muito bem, ó. Deixa eu parar aqui para você ver. Ó, a base tem Macedo e aqui é saiu de novo. A base, ó, vou clicar aqui, você vai ver que tem o Macedo e o topo, que está aqui embaixo, tem o Macedo também. Perfeito, né? Por enquanto, funcionando, que é uma beleza. Vamos ver agora. F11. Agora está passando a Merres, ó, tranquilo. Foi. Elemento é a Merres, vai passar para o valor. Não vai ser mais nulo, porque não é mais o primeiro elemento. Perfeito, ó, vai colocar a Merres agora na base da lista. Vamos ver como é que ficou então. Ó, na base Merres e no topo Macedo. Entendeu? Ó, na base agora está a Merres e no topo o Macedo. Então a gente poderia concluir que o nosso algoritmo está funcionando, né? Até aqui, beleza, né? Se eu mostrasse para você e falasse que estava certo, beleza, você ia aceitar. Só que nós estamos trabalhando com 2 elementos. E se eu colocar mais um elemento aqui, o que vai acontecer? Não precisamos nem executar. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou parar. E você vai pensar comigo aqui, ó. No primeiro elemento, considerando então a lista vazia, né? A gente já viu aqui, então ele vai testar, vai passar por aqui, o topo vai ser igual ao nulo, ele vai colocar o primeiro elemento no topo. Então colocou lá, Macedo. Maravilha. O segundo elemento, o topo não vai estar mais vazio, então aqui vai ser falso, porque já existe Macedo lá. Ele não vai entrar dentro do if. Então o que tem depois? Faltou falar aqui que no primeiro elemento ele coloca Macedo também como uma base. Então, Macedo fica o topo e base. Na segunda vez, que é o exemplo aqui que a gente está fazendo, que é a Merres, né? O topo não vai estar vazio, porque já tem Macedo lá. Então, ele vai vir para cá e vai colocar Merres na base. Beleza, até aí funcionou também. No próximo nome, digamos que a gente fosse inserir aqui o Dorival, certo? O Dorival vai vir para cá e vai fazer o quê? Ó? O topo está nulo? Não, já tem Macedo lá. Não tem? Tem. Então, ele vai vir para cá e vai colocar o Dorival na base. E a Merres? Para onde que foi? Entenderam qual o problema? Vamos testar aqui, ó. Vou colocar aqui lista.insere Dorival. Vamos dar uma olhadinha aqui na lista primeiro, nesse código aqui. Então, eu estou criando os atributos privados da classe nó, né? O topo e a base. O insere aqui eu estou pedindo um parâmetro, que é o nome, certo? Que é um string que a gente está brincando aqui com o nome dos professores, beleza. Estou instanciando a classe nó através do objeto novo e estou passando para o valor o que está chegando para mim no método insere, através do parâmetro elemento. E aí eu tenho que saber onde que eu vou colocar esse cara. E aí eu testo. O topo é igual a null? Sim, então passa ele para cá. E aqui sempre eu vou passar o que está chegando, né, para a base. Certo? Sempre o que está entrando, eu estou colocando na base aqui, se tratando então de uma lista encadeada. O que está faltando então para eu controlar o do meio? Né? Porque nenhuma linha aqui está errada. Então, eu não posso tirar essas 2 linhas aqui. Aqui está certo. Ó. Então, realmente, quando o topo está vazio, eu coloco no topo, certo? E quando todo elemento que entra, ele vai entrar pela base. Tá? Então, como ela está entrando pela base, né, não pode ser pilha. Né, porque a pilha ele entraria sempre pelo topo. Aqui está entrando sempre pela base. Né? Então, já fica aí uma ressalva. Então, como resolver esse problema?
eu vou fazer o seguinte, ó, vou acrescentar um else aqui, ó, tá? Para quando não for o primeiro, ele controlar aqui o próximo. Porque você lembra, ó, aqui eu estou trabalhando com o valor, mas e o próximo? Eu não estou controlando o próximo. Se eu executar de novo aqui, você vai ver que vai se perder. Quer ver? Vamos lá. Fechar a mensagenzinha aqui do McAfee. Vamos lá de novo, ó. Vou executar aqui de novo para você ver o problema. F11. Isso. Tá, ele vai inserir o Macedo no topo e na base. Perfeito. Agora ele vai colocar a Merres na base. Beleza? E agora ele vai mexer com o Dorival. E o Dorival, ele está colocando na base também. Ó, até aí, beleza. Tá? Só que quando eu volto para cá, você vai ver que eu perdi a Merres. Olha só. Né? A professora Merres se perdeu aqui na nossa lista. Ela está perdida, olha só. Eu tenho aqui no valor o Dorival, que é o último que entrou, né? E no topo eu vou ter o Macedo, que é o primeiro. Então tá certo. E eu não estou aproveitando, ó, aqui também, ó, Dorival e no topo o Macedo. Eu não estou aproveitando o próximo, olha só. O próximo, ele está nulo. Tá vendo ali, ó? Ó, o próximo... Oh, meu Deus, não estou conseguindo mostrar. Pera aí, de novo. Ali, ó. Não vou colocar o mouse embaixo, senão ele vai sair. Tá vendo ali, ó? O próximo está nulo. Então, eu não estou aproveitando ele. Eu tenho que usar ele. Então, para resolver, é até teoricamente simples, né? E totalmente, claro, lógico. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um else nesse cara aqui, ó. Então, eu preciso colocar um else para controlar o próximo. Para controlar o próximo, não. Para colocar o que está perdido no próximo, que seria ali no caso do nosso exemplo a professora Merres. Então, ó, else. Então, aonde que eu vou colocar? Eu vou colocar sempre pela base, né? Porque sempre as inserções, então, estão sendo pela base ali, a não ser o primeiro, né? Então, base vai receber, aliás, base ponto próximo, ó. É esse cara aqui. Base ponto próximo, aí sim. Aí é igual, né? Recebe o novo nó. Entenderam? Porque daí quando for o primeiro, ele coloca no topo e na base. O segundo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar sempre no próximo. E na base também. Então, veja bem que essa linha aqui, ó, ela está independente do if, né? Ó. O if, quando aqui é verdadeiro, quando a minha lista estiver vazia, ele coloca aqui. E quando ela não estiver vazia, quando o meu topo já estiver preenchido, ele vai colocar aqui. Mas essa linha vai fazer sempre. E é essa a diferença. Então, agora eu vou mostrar para vocês a última execução para a gente ver aí que o exemplo está sendo construído, né? Está sendo executado aí com sucesso. Vamos lá, F11. Maravilha. O primeiro, então. Primeiro elemento da minha lista. Estão conseguindo enxergar direitinho, né? É o Macedo. Bacana. Concorda que o meu topo vai estar nulo, então ele vai entrar dentro desse if. Ó, entrou. Colocou Macedo no topo. Maravilha. Não entrou no else, porque entrou no if, mas vai fazer essa linha aqui que faz todas as vezes, ó, colocando o Macedo na base também. Então, voltando, a gente pode vir aqui, ó. Ó, base, Macedo e topo. Você viu ali? E o topo, ó, Macedo. Maravilha. Vamos para o próximo, então. Merres. A Merres chegou ali. Vai inserir dentro da minha lista. O topo é igual a null? Não, já tem Macedo lá, então vai para o else. Ó, coloquei a Merres, que é o novo nó aqui. Ó, né? Coloquei a Merres no próximo. Beleza? E também na base. Então, olha só como é que vai ficar agora. Essa é a diferença, ó. Na base, eu tenho a Merres. Você viu ali? Ó. Na base eu tenho a Merres, certo? O próximo aqui, deixa eu ver. Isso, e o próximo aqui, oh meu Deus, e o próximo ali do topo também tem a Merres. Certo? Vamos ver o último lá que é o professor Dorival. Dorival, bacana. Também não vai ser nulo, então ele vai colocar no próximo, ó, base, próximo recebe o novo nó. E vai colocar também na cauda. Vamos lá então, mostrando para você rapidinho aqui como é que ficou. Ó.
na base tem o Dorival, certo? E aqui no próximo ali eu vou ter a MERS. Aqui não está mostrando aqui, mas ele vai funcionar, certo? Pessoal, é isso. Um exemplinho aí prático para mostrar para vocês como é que trabalha com os apontadores, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o slide de novo, só para mostrar ali. Obrigado pela atenção. Estamos aí fechando então a nossa disciplina, né? Com as 3 aulas que a professora Mer ministrou para vocês e finalizando então essa última aula, onde nós trabalhamos com 2 elementos, né? Com o ponteiro e também com a lista simplesmente encadeada. Um grande abraço e até a próxima.